Não no sentido necessariamente da coragem. A gente é educado sob o domínio do medo. Eu queria que fôssemos educados na ausência do medo. Então, a gente vai ver muito discurso desmobilizador aqui. A gente vê muito discurso desmobilizador na FENAJUF. A gente vê muito discurso desmobilizador no Brasil todo. Eu gosto de lembrar de uma passagem de uma amiga minha, mãe de um grande amigo meu da juventude, que um dia eu, admirado, dizendo a ela: como é que você se separou do seu marido, tendo 3 filhos para criar? Quanta coragem! Ela fez: não foi coragem, foi medo. Foi medo de ver meus filhos passarem dificuldades. E eu não vejo este medo nos servidores judiciários, de verem os seus filhos passarem dificuldade, de passarem eles dificuldade, de não terem seus sonhos realizados, de não poderem colocar seus filhos em boas escolas. Então, quando pensarem no medo, pense no medo dessa minha amiga que me disse que o medo era de ver os seus filhos passarem dificuldade, e que para quem olhava de fora, parecia coragem, mas era só medo. Então, gente, pensem no medo, mas juntem seu medo ao medo de cada um de nós e transformemos todos esses medos numa só coragem pela luta pelo PCS e por outras conquistas que virão. Vamos lutar. Se a gente desistir agora, a gente vai ser massacrado. Obrigado. Bom, gente, olha, quem me conhece aqui sabe que eu entrei no Tribunal do Trabalho, com cerca de 3 meses eu participei de uma greve, certo? Então minha história é de movimento social, quem me conhece no movimento estudantil sabe também, sempre foi de confronto. Estou numa situação aqui que inclusive não é confortável e ao mesmo tempo completamente desconfortável. Eu sou candidato hoje, boa parte das pessoas aqui devem saber, sou candidato a vereador, portanto estou licenciado. E nesse sentido, eu falo intranquilo, porque eu não posso, mais uma vez, dar prova do meu compromisso com uma intervenção coletiva da categoria, fazendo greve e pagando por isso, mas de alguma forma também estou tranquilo, porque as pessoas sabem que o que está em jogo, para mim, não é essa situação de perder ou ter o ponto descontado ou não ter o ponto descontado. Veja, eu acho que nós aqui na Bahia construímos uma trajetória de entender que cada momento da mobilização ele era decisivo, e a Bahia nesse sentido era decisiva, e muitas vezes nós idealizamos a nossa própria capacidade. Quando o Jair chegou aqui na frente, diz assim: vão existir discursos mobilizadores e desmobilizadores. Eu não sei se o meu discurso vai surgir como um discurso desmobilizador. Eu só sei que no dia a dia do tribunal, construindo esse movimento, meu discurso é sempre mobilizador. Em todos os setores que nós passamos, vários colegas do TRT estão aqui, e o meu discurso sempre é mobilizador da necessidade da gente coletivamente intervir, enfrentar essa realidade, mas nós estamos num contexto que é um contexto difícil. Ednice deu um informe aqui, me parece com números, não foi, Ednice? E não adianta nós taparmos os olhos. As últimas paralisações foram dias de paralisações. Em todas elas, eu posso dizer, os colegas me corrijam aqui se eu estiver mentindo. Convidei você, Fabrício, para passar nos setores, convidei você, André, para passar nos setores. Em todos os processos de mobilização, eu estava nos setores, dialogando com os meus colegas. Qual foi o resultado? No final do dia, o TRT não estava parado. Isso é uma realidade, gente, que nós não podemos tapar os olhos, nem podemos cair em desespero. Pode ser que o PCS não se decida no fim do mês, com certeza, eu acho sinceramente que não vai se decidir no final do mês. Mas independente de qualquer coisa, nós não podemos idealizar como nós estamos idealizando, porque no último processo de mobilização do TRT, e aqui eu falo especificamente do TRT, mas numa situação de dificuldade que me parece que a Justiça Federal está passando também, no último foram 27, no anterior tinham sido 40 e poucos. Nesse nós vamos brincar de fazer paralisação com 10 pessoas, e a gente vai parar para avaliar e achar que a gente tem saldo político, que nós não precisamos considerar o contexto, que é só a nossa vontade. É assim que a gente quer enfrentar um pessoal que está todo dia conspirando contra nós, porque as administrações estão conspirando contra nós,
Brasília está conspirando contra nós, o governo, a bancada do governo, a cúpula do judiciário, esse pessoal está todo conspirando contra nós. É fazendo esse tipo de análise, tirando a decorrência que a realidade vai ser como a gente quer, é apenas a gente querer, ou a gente vai botar o pé no chão, que o nosso querer precisa de um processo de construção, que esse processo de construção precisa de um tempo político, que no TRT, por exemplo, passa por enfrentar a administração do tribunal, que a gente não conseguiu fazer, e é por isso que nós estamos passando por esse contexto difícil. Então eu quero, de fato, dizer que para mim, hoje nós não temos condição de deliberar por uma greve no TRT, infelizmente. Eu falo infelizmente, considerando toda a minha trajetória, e toda a trajetória que alguns colegas aqui me conhecem e sabem que eu não fujo da luta. Não é um problema individual, é um problema hoje nós massacrarmos uma parte da categoria, que é aquela que as administrações e a cúpula de Brasília quer pegar, que são os mais resistentes. Os mais resistentes estão sendo massacrados no TRT. E é isso que vai permanecer acontecendo, se aprofundando, se a gente não tiver clareza e a coragem política de olhar a realidade adversa. Vamos discutir aqui como é que a gente vai reverter ela, considerando como ela concretamente, não como eu quero meramente que ela seja. O meu querer é importante, porque eu preciso do meu querer para agir, mas nós temos que considerar o nosso querer agindo em cima de uma realidade que não depende apenas do nosso desejo. Ela está aí para ser modificada, nós precisamos ter iniciativa para modificar ela, mas ela é a realidade, ela não é o meu sonho. É isso. Usou 1 minuto de tempo de Francisco. Albani. Chamando o outro, ele não vem. A questão está gravando, ele fazer o quê? Albani. Ó, quem quiser falar, fala aqui na frente para todo mundo, para não ficar uma coisa paralela. Não, se for só para responder, responda rápido. Boa tarde, meu nome é Marcelo, sou do TRE. Eu queria, em cima do que o Hilton falou, é o seguinte: nós fizemos paralisações pontuais dia 5, dia 4, dia 5, fizemos paralisação dia 30, fomos ao TRT 3 ou 4 vezes, estamos tentando mobilizar, mas eles não estão vindo e a eleição está passando. Então eu queria saber se Hilton, né, já que falou que a gente não tem condição, teria alguma ideia do que a gente possa fazer, porque a gente está fazendo, a gente está mobilizando, a gente está chamando, a gente está passando. Quem quer fazer está aqui. Eu acho que o tempo está passando, está curto, não tem muito como a gente ficar esperando, mobilizando. O resto do país está entrando, Brasília está entrando, São Paulo está entrando, outros estados estão entrando, a Bahia sempre entrou, sempre teve à frente, e agora a gente está nessa de vamos parar, vamos esperar. Eu acho que a gente já esperou um bocado. Boa tarde, gente. Eu sou o Albani da Justiça Federal. Eu deixei para falar após Hilton de propósito mesmo, porque você vê como são as pessoas que são corretas procedem. Para o Hilton era muito fácil ele vir aqui e querer greve, entendeu? Porque ele tinha palanque. Não foi o caso que aconteceu há um tempo atrás. Então isso você tem que ter consciência. Se ele vem aqui e ele pondera, é bom que as pessoas pensem também sobre essa situação. Ponderar, gente, também é importante. E foi interessante a fala de Adnice, a fala de André, quando o André de cara logo disse: não, vamos lutar esses 15 dias. Para mim tá ótimo. Eu também tenho na cabeça que será só até a remessa do dia 30 da LDO, certo? Falou sim. Você falou que eu escrevi. Entendeu? Quer dizer, não precisamos ficar aqui pondo data na nossa greve. Eu acho que é por aí. Mas é como o próprio Hilton falou, existem questões que nós não podemos fugir. Nós não podemos fazer greve, como o colega disse, que a gente tem que fazer greve 51 dias, 53 dias. Não precisamos fazer greve 53 dias. Nós precisamos parar nas datas pontuais, nas datas que precisam. Certo? Agora, se vocês não pararem para pensar, nós podemos sair daqui de uma forma que podemos arrebentar o TRT. Por quê? Não vai ter adesão muito grande deles. Quer dizer, vai ter um pouco da Justiça Federal, o TRE eu sei que vai ter um quantitativo bom, certo? Mas isso, infelizmente, foi em decorrência da retaliação que teve aqui na Justiça Federal e no TRT, gente.
realmente precisa construir, precisa. Se nós começarmos a greve amanhã, para mim não faz diferença, vamos começar amanhã ou outro dia. Mas nós temos que ponderar essas situações. Se não houver uma adesão muito boa, nós temos que brigar para que a adesão seja boa. Mas não podemos ficar aqui colocando a faca na goela do colega e dizer, está desmobilizando, é discurso desmobilizador, é covardia, vamos parar as contadias. Não dá para fazer assim não, gente. Que as categorias que receberam propostas foram as categorias que trabalharam de forma inteligente, não foram as categorias que ficaram em greve ad infinito, não. Foram as categorias que deram prejuízo ao governo, que seja político, seja econômico. Nós temos que pensar nessa situação. Com relação à greve, se começar amanhã, para mim tá bom, se começar semana que vem tá bom, se começar no final do ano tá bom. É como o Hilton falou também, gente. As datas são apenas datas. Não significa que se a LDO não for, dia 31, se Dilma não mandar, não vai ter nosso aumento não. Ou vai ter nosso aumento, mesmo que vai ter que ser aprovado no final do ano. Entendeu? E nós não devemos cair, não podemos cair naquele erro da última greve, de querer ficar em greve ad infinito, 6 meses de greve, porque isso foi o que quebrou nossa categoria. Mas por enquanto, nós temos que pensar assim, se tiver que parar, nós vamos parar com consciência, com responsabilidade, e não de forma irresponsável. Tá bom? Obrigado. Ó, gente, vou só usar meu poder de presidente aqui da Assembleia e fazer uma chamada rápida. JF, quem é aqui? TRE. TRT. Categoria Unida. Próximo. Lindinalva. Oi, de novo eu aqui. Gente, eu tenho observado assim que tem havido algumas preocupações em vamos paralisar em datas pontuais. Tem calendário eleitoral, não tem calendário eleitoral. E eu quero dizer o que eu disse na Assembleia Setorial de ontem. No registro de candidatura, nós fizemos uma paralisação. Quem chegou no início estava vendo aí no telão e tudo mais. Porém, no dia seguinte, no dia 6, estávamos lá, lindamente, fazendo o registro de candidaturas que não foi feito no dia 5. Paramos no dia 8. Porém, estávamos lá no dia 9, lindamente, tentando fazer o bendito simulado, para quem sabe da Justiça Eleitoral, e tinham simulado, cumprindo o que havia sido determinado. Então, parto do princípio que não vamos poder ficar parando em datas pontuais. Eu acho que esta camisa aqui... Gostaram? Esta camisa aqui não está sendo vestida à toa. É isso aqui, sem PCS, sem eleição. A gente precisa partir para o confronto, para o enfrentamento, aproveitar que tem várias categorias que estão em greve e fortalecer, porque nós fazemos parte do mesmo conjunto, que é o conjunto dos servidores públicos federais, independente se somos do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. E nós não podemos perder o momento. O momento é esse. Mesmo que a gente vá lá, ajudar o TRT, trazer, que venha um hoje, que venha um amanhã, mas nós não podemos de novo perder o trem da história, aliás, o metrô da história. Não podemos, gente, perder. Esse é o nosso momento. Estamos sendo tripudiados, nós estamos no resto do chão. Certo? O governo federal todo dia com ameaça, mas nós não podemos nos dobrar a isso. Não podemos nos dobrar. Então vamos pensar o seguinte, este é o nosso momento. E essa camisa aqui não está sendo vestida à toa não. É sem PCS, sem eleição. Ok? Gente, olha, respeitando sinceramente as preocupações de Hilton, do outro companheiro que falou aqui, que eu não me lembro o nome,
eu tenho a dizer a vocês o seguinte: nós começamos a fazer greve no TRE quando o Brasil inteiro já fazia greve. A nossa primeira greve foi uma paralisação. A nossa primeira greve foi uma paralisação de 2 horas. Muitos de vocês, a maioria de vocês que estão sentados aqui, que são do TRE, fizeram essa paralisação. Hilton, vou usar ele como exemplo. Quando se candidatou a governador, será que Hilton achava que ele ia ganhar a eleição para governador? Não, ele sabia que ele tinha 1%. Mas ele se colocou. O partido dele se colocou. Entendeu? Hilton agora está se candidatando a vereador. Claro, a gente sabe que ele tem chance, mais chance agora. Por quê? Porque ele construiu uma história. E por que é que a nossa história não pode ser construída? Partindo do princípio que nós já temos uma história. O TRT já fez história. Por que essa história do TRT tem que ser desprezada? Entendeu? Se o momento atual não é o melhor, vamos ver o melhor. Vamos dar o melhor e vamos buscar o melhor do TRT. É nesse sentido que eu acho que o discurso, vou colocar aqui derrotista, mas não pejorativamente, né? Consciencioso, realmente é isso que está acontecendo no TRT hoje, mas não como se isso, vamos tomar isso, gente, como um incentivo. É um incentivo maior, é em cima do TRT que a gente tem que trabalhar. Como eu disse anteriormente, existia uma diretoria que achava que o movimento se construía só com a diretoria. Entendeu? E existiam servidores que bancaram isso, começaram a achar isso. Não é assim que se constrói, assim destrói. Foi destruído, vamos reconstruir, vamos levantar o TRT. Vamos sim, a gente tem força para isso. Se eu não tenho tanta, porque também estou meio doente, meio sã, vamos dar o que eu posso. Entendeu? O outro colega que também está de licença, vamos tentar dar o que a gente pode. Então é nesse sentido, não é contrário a Hilton, não é contrário a quem está parado. É tentar levantar quem está parado e respeitar sim a história do TRT. Que dentro do judiciário é uma linda história. A gente já estava com a discussão encerrada, a gente está pedindo uma explicaçãozinha. A Assembleia concorda? Gente, eu concordo com tudo que foi dito. Eu acho que quem está disposto a parar, deve parar. O que eu tenho uma preocupação é da gente deflagrar a greve no TRT, onde só tem aqui, acho que uma pessoa. Antes do TRT ter musculatura para esse esforço. Porque senão a gente vai dizer que 2/3 pararam, mas 1/3 não, mas disse que parou. E aí, como o André me chamou a atenção de vocês, porque na verdade o tempo foi curto e não pude dizer, é que está ensejando com aqueles que estão sofrendo desconto de ponto, o exemplo para destruir de vez o nosso movimento lá. Porque, olha aí o que acontece. Se agora o TRT da 5ª região, ausente aqui, lamentavelmente, pela uma mínima parte, porque tem pouquíssimas pessoas aqui, se o TRT da 5ª região entrar em greve agora, vai fazer uma grande demonstração de fraqueza que só vai fortalecer os adversários, que querem apenas mais um boi de piranha e que querem apenas mais um índio para botar no canhão e disparar. Então, gente, o que a gente quer dizer não é que a greve não é válida, que não há motivos suficientes para ir à luta. Também eu vou apelar para meu passado de combatividade. Não quero debitar isso que eu estou dizendo à prudência dos velhos, não. Eu quero apenas olhar a realidade na qual estamos inseridos e dizer que o TRT da 5ª região, até pela sua ausência aqui, que não veio mostrar a cara nem para dizer que não aguenta, e dizer que no TRT da 5ª região, greve agora vai ser somente mais um motivo e mais uma desculpa e mais um orgasmo dos adversários de dizerem: destruímos o movimento no TRT. Eu disse que ia fazer e fiz. Isso vai render o ibope no colé precó, que vai causar espanto. Então, gente, eu não quero
que o TRT da 5ª região morra. Ele está moribundo, mas há sim possibilidade de recuperação. Não estou falando em ressurreição, estou falando em recuperação, porque nós temos sim uma história, e toda a nossa raiva implodiu, mas pode explodir com estilhaços para o governo. Então o que eu estou querendo dizer é que precisamos sim da energia, da força, da combatividade, da Justiça Federal e do TRE, porque agora somos nós que estamos precisando, mas estamos precisando admitindo a nossa fragilidade e não delirando em torno de uma força inexistente no momento. Pode ser mudado o quadro, mas o quadro atual é esse, e não nos é conveniente, nem sensato, nem lúcido a gente desencadear uma greve no TRT da 5ª região agora. Precisamos de vocês para que se construa a greve, mas não podemos começar uma greve amanhã, entendeu? Com uma mera faixa na porta e todo mundo trabalhando, vou dizer uma palavra pesada, cinicamente. Obrigado. Bem, quem não tem medo, né? Antigamente os bancários tinham tanto medo, e vocês estão vendo onde chegaram os bancários, né? O salário nas alturas e hoje os salários na baixeza. E nós estamos aqui também para dizer que precisamos desprender este medo que sentimos, não de brincar com greve, mas de despreender das administrações que colocam sempre um peso em nossas costas. Esse peso nós temos que transferir para elas, administrações, que muitos de nossos direitos estão engavetados, estão parados. Greve não é brincadeira. Nós temos que esperar da greve o máximo que ela vai colocar sobre nós. O corte de ponto. Sim, por que não? Ficaremos agora esperando as administrações bater o martelo em nossa cabeça e ficaremos quietos? Nós temos que mudar esse jogo. E o que eu posso dizer a vocês é que essa diretoria está fazendo de tudo para isso. Desde o jurídico, todos os coordenadores estão trabalhando para isso. E o jurídico vai fazer a sua parte e todos irão fazer. No toque que fala do TRT, eu acho que é prematuro a gente não incluir o TRT e não trabalhar esse TRT a partir da deflagração dessa greve. Eu acho que nós podemos sim incluir o TRT e trabalhar para que o TRT possa vir junto a nós. Nós temos aí um prazo exíguo para lutar, para incluir no orçamento algo que vai nos favorecer durante tantos anos. E por que iremos nos calar? Por que iremos ficar quietos esperando a bondade de quem está no poder? Não adianta esperar a bondade de ninguém. Greve tem consequências. E não esperemos boa nova com a greve. E sim busquemos a luta pelo PCS. Só para encerrar. Não somos cordeiros dominados. Temos que ser leões guerreiros, lutadores, enfrentar quem está contra nós. E quem está contra nós está querendo tirar o nosso pão. Temos que buscar a justa posição dos tribunais. Os tribunais têm que se juntar e partir para a greve. Obrigado. Temos mais 2 falas e votaremos. Denise. Colega, boa tarde. De novo, né, que eu já falei aqui. Tá muito bonito mesmo. Agora eu gostaria que as pessoas não ouvissem também. Bom, em relação a motivos para fazer greve, nem precisa falar. Nós estamos aí com uma enxurrada de desrespeitos, uma enxurrada de cacetada e com anúncios de que
Fala na boca, fala na cabeça. Não. Sem querer. Foi Francisco que acordou aí, foi essa reportagem, viu? Foi Francisco aí, viu? Para tudo aí. Francisco foi de propósito, viu, Denise? Queria cortar com a vara, viu? Não foi Francisco não, gente, que coisa. Alguém pisou no fio sem querer. Bom, é isso. E, como eu estava falando, com esse motivo não falta. Inclusive, eu quero até falar em nome da JF, porque estamos vendo aqui realmente a vontade de parar. As pessoas estão falando comigo, estão falando conosco, estão mandando e-mails, estão se posicionando nas unidades que querem parar. Até diretores de unidades estão falando que é o momento de parar. Até alguns magistrados subliminarmente também falam que é o momento de parar. Nós estamos com servidores públicos federais, várias categorias paradas e outras parando ao longo desse mês. Então, gente, não vamos discutir isso porque nós realmente estamos muito indignados. A ação contra o decreto 777 já foi implementada no STF e já houve decisão de Toffoli dizendo que não vai decidir agora, que vai ouvir as partes antes de proferir a decisão. Ou seja, a gente não vai contar com o Poder Judiciário, não vai contar com a culpa do Judiciário. Agora, nós temos que contar conosco. Já falamos em várias vezes, temos que criar um fundo de greve, temos que criar um comando de mobilização forte, temos que fazer a mobilização crescer. E estamos realmente tentando e fazendo a mobilização crescer. Isso aqui é resultado do trabalho nosso e da indignação e da revolta de vocês. Agora, a nossa vontade, a vontade da JF, como eu falei aqui, é parar. A do TRE, não precisa nem perguntar que é parar. Eu só pondero para que a gente não exponha as cabeças de 15, 40, 50 pessoas, de colegas nossos, para ter corte de ponto, já que as ações que a gente colocar para suspender o corte de ponto não serão julgadas, ou serão indeferidas. É preciso ter responsabilidade para com nossos colegas. Acho que realmente, eles têm história e, inclusive, estão agora, mesmo que não façam greve, uma dado importante, mesmo que o TRT não faça greve, ainda pode ter ponto cortado. Sabe por quê? Porque não cumpriram as horas ainda da compensação que encerra agora em agosto. Tem gente com medo de ter ponto cortado sem fazer greve. Então, meu apelo é o seguinte, que a gente faça uma assembleia como essa daqui, lá no TRT, buscando as pessoas do TRT, passando em sala com esse ânimo que a gente está vendo aqui, com essa indignação que a gente está vendo aqui, que é justa e realmente é a nossa cara. Vamos lá, vamos buscar os colegas, porque precisamos fazer greve, precisamos de nos unir aos servidores nacionais, federais da Bahia, precisamos, o momento é esse. Agora a gente quer entrar todo mundo junto, não quer entrar 2 tribunais, que a greve vai entrar, mas não queremos entrar 2 tribunais só, porque nós somos mais de 2, gente. No TRT é muito importante para nós. Então somos 4, na verdade. Somos 10 da Companhia de Justiça Militar também, que a gente pode buscar. Mas o TRT também não pode ser esquecido. Então não vamos passar por cima da história do TRT, não. Vamos trazê-los para cá, porque o momento é esse. É agora que a gente vai impedir que as eleições aconteçam. E o nosso trunfo é esse ano, o nosso trunfo é agora. Então vamos buscar os colegas. É preciso trazer os colegas para o nosso momento, porque o momento é agora. Boa tarde, pessoal. Eu acho que a situação é muito grave. Estamos a quase... Quem resolve, gente, o ponto? A situação é muito grave. Nós estamos há quase 7 anos sem recomposição salarial. O governo endurece cada vez mais. As notícias são muito ruins. Para nós, as notícias são muito ruins. O pessoal, a gente já vem falando há muito tempo nesse processo de construção que o TRT vem de estar desmobilizado, que é o nosso ramo que está mais complicado a situação. Mas, assim, a minha pergunta é, diante da situação ruim, péssima, do governo pisando cada vez mais, a administração pisando cada vez mais, nós vamos cruzar os braços, deixar acontecer, ceder? Não dá, gente. Está na hora de ir para a luta, reagir.
eles estão sem força, vamos dar a nossa força. Mas a categoria lá fora já está em greve. O chamado da FENAJUC foi para o dia 15, é amanhã. O pessoal no TRE, no dia 5, que foi o final do registro de candidatura, perguntava muito pelo pessoal dos colegas do interior. E a gente dizia, a gente está construindo, vamos ver o que vai acontecer. No dia 5, poucos paralisaram, bem poucos. Mas a força da mobilização do TRE na capital trouxe